Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Esta semana vamos falar sobre as importantes eleições presidenciais e parlamentares que vão ocorrer na Turquia e nas quais o partido do presidente Erdogan enfrenta aquele que é provavelmente o seu mais forte adversário de sempre. Vamos também olhar para as 2 décadas de Erdogan no poder e da forma como o seu estilo muito particular influenciou outros líderes mundiais. Como habitualmente, estamos aqui na redação da Sábado com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. O som que acabamos de ouvir é dos apoiantes de Kemal Kılıçdaroğlu, o candidato presidencial apoiado por um bloco de partidos da oposição, que as sondagens indicam estar à frente das intenções de voto dos turcos. Com 74 anos e conhecido como o Gandhi turco, o principal adversário de Erdogan prometeu servir apenas um mandato, de forma a restaurar a democracia turca e a desmantelar o sistema presidencial que o atual presidente introduziu em 2017 através de um referendo. Dado aqui este predomínio de Erdogan nos últimos anos sobre os vários poderes do Estado e também a sua influência sobre os órgãos de comunicação social, Kılıçdaroğlu terá reais possibilidades de vencer ou a mesa está definitivamente inclinada para o lado de Erdogan? Não sabemos. O que as sondagens indicam é que a corrida está ela por ela e, portanto, até é mais provável, ou pelo menos não é líquido, que Erdogan ganhe domingo. Se não o fizer, então terá de haver uma segunda volta, se não tiver 50% do voto. Portanto, pode ser. Podemos estar aqui ainda algumas semanas sem saber o vencedor. Agora, Erdogan, eu não me espantaria que vencesse, não só porque efetivamente hoje é um autocrata que controla não só os mídias, mas também grande parte do aparelho de Estado, os serviços de informação, etc. E, portanto, não era surpreendente, até porque já houve irregularidades eleitorais no passado e a probabilidade é que haverá algumas desta vez também. Mas esta eleição é importante porque, a meu ver, é um acto eleitoral decisivo por 2 razões. Primeira, pelo estado da própria Turquia. A Turquia é um país que é fantástico, mas que nos últimos anos confrontou-se com muitos problemas de natureza económica largamente criados por Erdogan. Mas mais do que isso, isto é uma eleição também em volta do sultão, ou seja, da natureza do poder de Erdogan. O que quer dizer com isto é que Erdogan hoje representa, aliás, foi precursor nesta tendência de criação de regimes autocráticos, os homens fortes, etc., tipo Putin, Modi na Índia e vários outros. Mas ele na realidade foi precursor e, aliás, os 20 anos em que está no poder, ele chega ao poder em 2003 como primeiro-ministro, e os 20 anos que está no poder, na realidade oferecem-nos 2 faces de Erdogan. A primeira, até 2013, quando dos protestos em Istambul, era uma força, o partido, o AKP, era uma força, aliás, bastante liberalizante, que visava a democratização do país, encorajada pela União Europeia, combateu a tutela militar. Depois de 2003, aí é que há a viragem no sentido da crescente da centralização do poder e do desmantelamento da imperfeita, mas enfim, democracia turca. Isto agravou-se tudo nos últimos anos, isto é, depois de 2016, depois do golpe, ou da tentativa de golpe. Ainda hoje não se sabe bem o que é que aconteceu, mas em julho, já não me recordo, foi junho ou julho, mas no verão de 2016 houve de facto esta tentativa de golpe que Erdogan utiliza
para basicamente hegemonizar o Estado, as purgas de centenas de milhares de pessoas do aparelho de Estado, do ensino, da polícia, etc. E, portanto, eu acho que está aqui em causa hoje, e daí esta afirmação do Kilis Daruku, que se é assim que se pronuncia, que estes nomes às vezes são impossíveis de pronunciar, mas de qualquer forma, daí esta promessa de desmantelar, digamos, o erdoganismo que hoje domina na Turquia. Na linha do que o Vasco estava a dizer, no sentido de Erdogan ter sido uma espécie de precursor de uma série de outros líderes autocráticos que se seguiram, podemos dizer que poderá ser um dos mais influentes líderes políticos deste século XXI? Sim, é de facto um líder muito influente. Agora, ele não é precursor de autocracia nenhuma, a meu entender. Ele é um dos que ajuda a perverter Mas, no fundo, a perversão dos regime regimes democrático. democráticos para transformá-los depois em regimes Sim, mas autocráticos. não se pode falar. Ou democracias musculadas, como às vezes também, muitas vezes dizemos. Nem isso, nem assim diria. Eu inscrevo mais numa tradição que existe de poderio forte do poder executivo alicerçado no apoio dos militares, do próprio Estado turco, desde a Revolução Kemalista, secularista dos anos 20, que se inicia na década de 1920, e não tanto daqueles que pervertem regimes democráticos recém-constituídos. Nesse caso poderíamos apontar talvez o caso de Viktor Orban na Hungria. No caso da Rússia é difícil sequer de apontar isso, dado que o interregno democrático foi muito limitado e muito musculado de uma forma presidencialista logo a partir de 2003, ainda durante a presidência de Yeltsin. Mas a importância de Erdogan tem sobretudo a ver com o facto de ele ter levado ao poder pela primeira vez, depois de um longo período secularista e de domínio do Estado sobre as confissões religiosas na Turquia, uma forte componente islamista misturada com laivos de modernização económica e de integração no sistema de alianças com a Europa Central e a Europa Ocidental, que a Turquia tentava desde há muito, desde que em 1963 iniciou o processo de negociações com aquilo que é atualmente a União Europeia e que nunca mais avançou, e tentar também, de certa maneira, chegar a uma situação em que, como um dos seus melhores ministros dos negócios estrangeiros definiu, não ter conflitos com nenhum vizinho. E, de facto, durante boa parte do seu mandato como primeiro-ministro e depois como presidente em 2017, isso foi conseguido. Não propriamente na rivalidade absoluta que existe desde também o início do século XX com a Grécia, nem houve evolução em relação ao Estatuto de Chipre. Não nos podemos esquecer que Chipre foi invadida em 1974 pelo exército turco e que há uma autoproclamada República Independente do Norte do Chipre. Esse diferendo não foi conseguido. No entanto, houve uma altura em que a relação, que era uma velha relação com Israel, com o Estado de Israel, foi retomada. Depois passou por muitas peripécias. Ele conseguiu também abrir portas a um contacto político e negociações políticas férteis com os sunitas da Arábia Saudita e fez algo que falhava na política externa turca há bastante tempo, que foi a abertura aos chamados países turcófonos de herança linguística e da área cultural turca na Ásia Central. E, finalmente, conseguiu também chegar a um ponto de equilíbrio nas relações com Moscou. Tudo isto à custa de graves problemas e dissensões na NATO, sobretudo com os Estados Unidos, que atingiu o auge, talvez recentemente, com a compra de sistemas de defesa antiaérea russos.
Portanto, a NATO passou a ter como um dos seus membros fundadores atualmente que faz a opção por compra de equipamento militar russo e conseguiu também, do ponto de vista interno, dar uma dignidade que faltava às reivindicações de bom número das camadas populares mais conservadoras do interior turco, do interior da Anatólia. Foi sempre, desde o princípio, implacável no combate àquilo que é o terrorismo curdo e, simultaneamente, também as reivindicações dos partidos democráticos do Kurdistão. Portanto, o balanço de Erdogan é um balanço muito complexo e há um problema com ele. Se ele perder estas eleições, ele não tem sucessor. Ele cometeu aquilo que é um erro comum a muitos estadistas, que é de não prepararem a geração seguinte. E, aliás, no bloco de oposição, que é um bloco muito heterogéneo, contam-se alguns dos dois seus ministros importantes, um deles, aliás, primeiro-ministro, o que revela bem a extrema dificuldade que houve na parte de Erdogan de se tornar o seu partido mais do que um instrumento de poder pessoal. Já lá vamos. Há pouco referiste aquele golpe, aquela tentativa de golpe frustrada, que nunca foi bem, Antes de bem, colocares bem, a bem questão, explicado. posso dizer aqui uma coisa? Podes, claro. Estes regimes são diferentes e Erdogan é um precursor, porque não são regimes autocráticos, ditatoriais tradicionais que acabam com eleições, recorrem à repressão, etc. São bichos de natureza diferente. Onde a repressão é difusa, portanto não é uma coisa óbvia e evidente como os regimes fascistas ou mesmo como Salazar e Franco. A centralização do poder é uma realidade dentro de um quadro institucional, o que aliás explica isto que o João acabou de dizer, que ele não tem sucessor, pois pudera, porque há instituições, mas há uma centralização do poder que torna essas instituições muito débeis. E por outro lado, e mais importante, o poder destes homens fortes, que incluem, obviamente, Maduro, Orbán, outros, quer dizer, sentem apoio popular. Quer dizer, esta gente ganha eleições em condições relativamente livres, não se pode dizer que são eleições sempre falsas, e há apoio popular das agendas políticas. Erdogan continua a ser um tipo extremamente popular. Portanto, estes regimes são diferentes. Obviamente não são democracias, mas há elementos significativos, muito pronunciados de democracia. Não são ditaduras, mas ao mesmo tempo há também sinais muito pronunciados de ditadura. Talvez a melhor designação é uma que há muitos anos atrás, ou já o referimos uma vez, o politólogo espanhol Juan Lins caracterizou com regimes sultânicos. Talvez seja, mas não são, quer dizer, não adianta olhar para Erdogan como se fosse mais um ditador. Não é, uma coisa diferente. Aliás, há algumas semanas falámos aqui sobre o estado das democracias no mundo e em 2003, quando o Erdogan chegou ao poder, a Freedom House escrevia sobre a expansão das liberdades no mundo e saudava as mudanças democráticas na Turquia. Este ano, o relatório anual já diz que a Turquia está no centro de uma recessão democrática mundial, Certo. que já ocorre há mais de uma década. Certo, são as duas fases do regime, e isso é que torna, como o João disse, o legado de Erdogan muito complexo, porque há as duas coisas. Havia uma fase, francamente, muito positiva, democrática, liberalizadora, liberalizou a economia era uma coisa estatizada, uma coisa horrível. Agora, é indiscutível que o regime começa a mudar, sobretudo, como disse, a partir dos protestos em Gaza em 2013. E hoje eu acho que Erdogan é uma figura, esta forma de gerir o poder tornou uma inspiração em muitas partes do mundo. Quanto à política externa, quer dizer, a política externa que o João há pouco referiu, a política externa neo-otomana foi uma política externa que, na realidade,
bateu contra a parede com as revoluções da Primavera Árabe. Era uma tentativa, quer dizer, essa política externa tinha basicamente dois elementos. Era primeiro uma tentativa de alargar ou retomar a influência da Turquia no antigo espaço otomano, e, em segundo lugar, era apresentar um modelo que podia compatibilizar democracia com uma sociedade muçulmana. Portanto, o caminho turco era apresentado como um modelo que funcionava. E por isso mesmo foi apoiado durante muito tempo pelos Estados Unidos, mas durante as revoltas da Primavera Árabe, bate contra a parede. E, em parte, bate contra a parede porque mostrou que não havia espaço nos países árabes, pelo menos aqueles onde as revoltas se tinham verificado, para esse tipo de coisa. Mas longo, essa tentativa de fazer esse tipo de política externa, quer dizer, já há 10 anos que os turcos abandonaram. Ainda na tentativa de explicar como é que Erdogan, que era um reformista liberal, inicialmente se transformou num nacionalista religioso, esta expectativa frustrada de adesão à União Europeia que ele tinha e que foi frustrada realmente, contribuiu para isso, contribuiu para essa mudança e para ele se voltar para outras paragens e outros modos de governação? A Turquia, quando Erdogan chega ao poder, e ele chega com uma agenda claramente islamista. Ele, quando foi detido, quando era o presidente da Câmara Municipal de Istambul, foi detido precisamente por recitar num comício um poema muito conhecido entre a população conservadora turca, que fala sobre a maneira como os minaretes se hão de impor à força das armas, porque Erdogan, quando inicia a sua carreira de poder, é em confronto com os militares. E o facto de ter conseguido tutelar os militares é algo de muito significativo e que não temos a certeza como poderá vir a evoluir. Isso foi sempre uma das grandes dificuldades que houve na negociação entre a Turquia e a entrada na União Europeia, nas suas diversas manifestações. A primeira questão é muito simples de perceber, tem a ver com o peso demográfico da Turquia. A partir do momento em que a Turquia se tornar membro da União Europeia, passa a ser o país mais populoso da União Europeia e, portanto, o seu peso político desequilibra completamente aquilo que estava estabelecido enquanto, por um lado, dominavam franceses e alemães, em que países como a Polónia ou a Itália podem contar com o seu peso demográfico, ou como também é o caso da Espanha. Portanto, isso foi sempre uma extraordinária dificuldade. Mas a Turquia tinha, a partir da grande imigração que começa no final da década de 50, tinha uma forma de integração já nas economias da Europa Central e Ocidental muito significativa. Não é por acaso que existe uma comunidade turca tão grande na Alemanha, onde, aliás, a maior parte dos imigrantes são turcos curdos, como ainda... Além desta dificuldade de tutela militar sobre o regime, que Erdogan, em certo sentido, inverteu, há aquela questão do imenso peso e, sobretudo, também de uma questão de o olhar para o Mediterrâneo Oriental e para aquilo que foi, em tempos, outra componente do Império Otomano, que é a Ásia Central, e os domínios que nós chamamos aqui no Ocidente o Levante, ou seja, aquilo que foi o Líbano, a Síria, a Arábia, tudo aquilo que foram antigas províncias otomanas. É curioso porque também neste domingo há uma eleição em que não foi preciso o exemplo de Erdogan para se estabelecer um regime que viciou completamente as regras do jogo democrático. Temos uma eleição também este domingo na Tailândia, que é a primeira eleição significativa que se vai realizar desde o golpe de Estado militar de 2014, e aí também temos um bloco de oposição, liderado, aliás, por um clã, uma família
família com grande influência no país, o clã dos Serinavata, e aí a comparação é fácil de fazer com a Turquia. Nós não sabemos se houver um impasse eleitoral muito significativo, ou se, porque estas eleições não são apenas presidenciais, são também eleições para o Parlamento, se o partido de Erdogan não conseguir manter a maioria que teve nas últimas eleições em 2018, qual vai ser a intervenção das forças militares? Porque aquilo que foi a tradição de golpes e de tutela sucessiva dos militares durante décadas na Turquia pode outra vez vir a ganhar um certo peso. E nada disso facilitará nunca negociações com a União Europeia, que hoje em dia estão totalmente confundidas também com aquilo que é a atitude da Turquia dentro das estruturas militares da NATO. E isso é importante, ou seja, em caso de uma derrota ou de saída de Erdogan do poder, em que é que isso pode influenciar a relação com o Ocidente, nomeadamente, por exemplo, o bloqueio à adesão da Suécia à NATO, à posição equívoca da Turquia na guerra ou na guerra na Ucrânia? Depende de outras coisas, sobretudo do estado da economia. Eu não vejo grande ameaça vindo da parte das Forças Armadas, que estão completamente domesticadas hoje em dia. E não só domesticadas, como, em larga medida, hoje partilham desta visão. Eu hesito um bocadinho em usar a palavra islamista, mas esta visão islamista de Erdogan. Quer dizer, Erdogan, é verdade que ele chega ao poder com uma agenda islamista, mas isso tem de ser contextualizado no quadro turco. E o que na realidade é o islamismo de Erdogan na Turquia é uma resistência cultural a décadas de jacobinismo. Quer dizer, o Estado turco, esta tradição laica, secular do Estado turco, esta herança dos partidos que ainda hoje defendem a Ataturk e a sua visão da sociedade turca. Quer dizer, desde logo é pouco democrático, primeiro. Segundo, era extremamente ineficaz do ponto de vista económico, era estatista, criou grandes grupos monopolistas, mas a nível cultural, vamos lá ver, a nível cultural sempre houve uma rejeição muito grande do kemalismo, portanto, desta visão laica. E, aliás, quer dizer, Erdogan não é o primeiro islamista a chegar ao poder na história da Turquia. O que Erdogan faz, no entanto, mobiliza essa visão alternativa da sociedade que é um bocadinho semelhante, talvez, à democracia cristã dos anos 50. Quer dizer, na Europa, nós agora esquecemos, mas também havia um conjunto de partidos que defendiam a visão tradicional, conservadora, muito ligada à Igreja, à democracia cristã na Itália, até na Alemanha. E, portanto, Erdogan, quando se diz que é um islamista, quer dizer, não se está a dizer que é a Arábia Saudita, uma coisa assim do género. Nada disso. Mas dizia há pouco, eu acho que o grande problema é a economia. Quer dizer, eu não acho, é mesmo a economia. É a cebola. A cebola, o tal anúncio da cebola que foi feito a semana passada. Mas vamos lá ver, Erdogan tem uma visão um bocadinho heterodoxa em relação à política monetária e, portanto, confrontado com a inflação de 80%, recusa-se a aumentar as taxas de juro, que alguns especialistas dizem que deveriam chegar à volta dos 40% para combater a inflação, mas as taxas de juro ele não sobe. Bom, o que é que isto tem gerado? Tem gerado um colapso da lira, a lira perdeu cerca de 80% do seu valor, e tem gerado também uma desconfiança muito grande dos mercados internacionais, o que significa que
o capital tem saído, tem havido uma fuga de capital da Turquia nos últimos anos. Muito significativa, aliás, o que, por sua vez, significa que a dívida turca, menos de 1% da dívida turca, está nas mãos de estrangeiros. Isto é, aquela dívida toda, aquele problema todo, está nas mãos das instituições nacionais. Ou seja, isto, traduzido por miúdos, não é sustentável. E durante esta campanha, o que é que o Erdogan fez? Bom, uma das coisas que fez é que prometeu aos 700 ou 800 mil funcionários públicos, o que é um aumento de 45%. E, portanto, está a agravar o problema. Portanto, qual é a solução, entre aspas, para a Turquia? Bom, é atrair o investimento estrangeiro, como, aliás, Erdogan fez na primeira parte do seu mandato, e conseguir estabilizar a economia, porque este caminho vai levar a Turquia contra a parede. Já levou. Já levou na prática, sim, já levou na prática. Não é? E, portanto, o problema não é só político, no sentido de afastar este poder, e depois o que é que se faz? E o que é que se faz será altamente impopular, porque o tipo de medidas restritivas, o apertar do cinto que vai ser necessário fazer na Turquia, independentemente de quem o faça, porque não se pode excluir a possibilidade de Erdogan ganhar algum juízo, não é? Se bem que nos últimos 4 anos demitiu 3 presidentes do Banco Central, portanto é pouco provável, mas quem tomar o poder vai ter dificuldades muito grandes pela frente. E é nesse sentido, é nesse quadro que eu acho que o Ocidente, em contrapartida de ajudas económicas, algumas facilidades, poderá ter alguma vantagem, algum leverage nos outros assuntos, nomeadamente no que diz respeito à Rússia, à NATO, etc. Para além da parte da crise económica, a forma como o governo não preparou o país em termos de infraestruturas e que levou, após o recente terremoto, à morte de mais de 50 mil pessoas, também pode ter, ou está a ter influência na campanha teve uma influência decisiva, mas antes de passarmos a esse ponto, basta atentar em que uma das principais reivindicações dos 6 partidos que compõem a coligação da oposição e com o apoio do Partido Democrático, o Partido de Representação Curda, é precisamente restabelecer a independência do Banco Central, que vai ter então de adotar medidas de política monetária duríssimas que vão ter um efeito de contestação social muito acentuado. Isso a dificuldade agrava-se em caso de vitória da oposição pela diversidade, pelo bloco de vários partidos com vários interesses que se reuniram neste... Exatamente. Não só este bloco, como o facto de eles, nas eleições, é preciso ver que há a questão curda, que para nós poderá parecer não essencial, tirando aquilo que é o argumento de Erdogan para impedir a adesão da Suécia à NATO, pelo facto de permitir atividades de terroristas curdos ou alegados terroristas curdos no seu território, mas a questão curda é sempre fundamental na Turquia, porque nós estamos a falar de cerca de 20% da população, e é uma população que está alienada em relação ao regime, que tem uma representação eleitoral com o Partido Democrático, que tem o seu líder preso desde 2016, que é significativa, conseguiu 8% nas últimas eleições parlamentares, e neste caso não apresentou um candidato para apoiar a candidatura de Kilis Daroglu. E entre a própria coligação não há acordo sobre como negociar politicamente com o Partido Curdo e de que maneira prosseguir a campanha antiterrorista que está a cargo das Forças Armadas contra os curdos, nem o que fazer com as forças curdas separatistas que atuam a partir da Síria. E há um acordo em relação a uma questão que nós também temos tendência a ignorar no Ocidente, que são os refugiados sírios. Há 3,5 milhões de refugiados sírios que são um problema
para si próprios, que estão ao abandono, não têm apoios estatais, são um problema para a economia turca que não os consegue integrar e são outro fator de desestabilização política. Portanto, tudo isto complica muito a maneira como, independentemente de apoios políticos venham a ser dados E utilizados muitas vezes como pressão na União Europeia. se venham a manter os equilíbrios dentro da própria oposição, porque o que a uniu foi muito simples, foi enquanto Kılıçdaroğlu avançava com a cebola para chamar a atenção para os problemas sociais e económicos, dizendo que o preço das cebolas aumentou 30%, se continuarmos com Erdogan vai aumentar 100%, e não estará longe da verdade. Acontece que Erdogan, naqueles grandes comícios também que organizou, respondeu em torno da defesa dos valores e do combate àqueles que vão pôr em causa a legitimidade e a segurança, a sustentabilidade do nosso Estado e abrir mão até aos terroristas. E, finalmente, há uma questão religiosa que é fundamental nesta eleição, que é a questão dos Alevi, outra coisa que também nos escapa a nós no Ocidente, mas que é fundamental no universo curdo, porque a partir do momento em que o candidato presidencial da oposição reconhece publicamente, apesar de toda a gente saber que é de confissão Alevi, isto é uma revolução cultural na Turquia. Os Alevis não se sabe ao certo o que é que eles representam na população. São, por certo, também cerca de 20%. É uma confissão religiosa com uma forte penetração em zonas rurais do centro e do leste do país, que tem muitas facetas que a ligam ao ramo xiita, não sunita, do Islão, com o culto de Ali, como o genro do profeta, o culto dos Mahdis, mas tem outros elementos esotéricos também e, sobretudo, não é proselitista, ou seja, nasce na comunidade Alevi e fica-se Alevi. Esta comunidade teve uma história difícil durante o século XX na Turquia, não só porque sofreu a repressão do Estado kemalista, do Estado secularista, mas também porque foi ostracizada, isso já vinha de trás, pela maioria sunita. Há apenas um curto período, nos anos 70, em que foi facilitada, digamos, o acesso e a expressão pública. Isso explica, por exemplo, que esta comunidade tem muito pouca representação nos meios económicos, precisamente por causa da sua origem nas zonas do interior, das zonas rurais da Turquia, e tem muito poucos representantes políticos tecnocráticos de vulto. Kılıçdaroğlu é um desses raros, porque precisamente na época nos anos 70 ele começou a sua carreira no funcionalismo público e num período de abertura, e foi subindo até ter sido responsável pela segurança social. Mas este reconhecimento dos Alevi e de que, ao contrário do que o islamismo sunita de Erdogan sustenta e foi sustentando ao longo do tempo, é um reconhecimento de diversidade cultural, étnica e religiosa que no interior da Turquia é extraordinariamente importante e que já mudou com esta eleição. Aconteça o que acontecer, mas isso é um fator mas novo. essa diversidade, quer dizer, foi ainda mais difícil expressar-se no âmbito deste modelo camalista, não é? Sim. Que foi o que, em larga medida, quer dizer, Erdogan é gerado pelos republicanos, pelos jacobinos. Mas há pouco Nuno disseste uma coisa sobre a infraestrutura na Turquia. Para quem vai à Turquia, eu gosto muito da Turquia, já há 20 anos periodicamente vou lá, quer dizer, e não é possível ignorar, logo quando se chega no aeroporto, aliás, não é, e que se caminha para a cidade, o crescimento, não é, e as infraestruturas, as autoestradas. Quando a gente atravessa as pontes, uma das pontes para o outro lado, para a parte asiática, e começa a descer a costa, quer dizer, é impressionante a infraestruturas, as pontes, as autoestradas, tudo. Quer dizer, a questão é a legislação antissísmica. Não, eu sei. Mas essa infraestrutura é muito melhor do que é em Portugal. Portanto, nós temos um bocadinho esta tendência a pensar na Turquia como um país pobríssimo, terceiro mundo e não sei o quê. Isso não é nada verdade, sobretudo na parte costeira.
é mais verdadeiro na Anatólia, isto é, no país profundo, não é? Mas aí é que está o poder e o apoio do Erdogan. E, portanto, isto são zonas muito conservadoras, onde esta revolução modernizadora não chegou, em larga medida não chegou, mas Erdogan é muito popular pela defesa cultural que faz. Que faz do islamismo. E, portanto, quando esta coligação, não é, fala em estabilizar, em fazer isto e fazer aquilo, quer dizer, o que é que Erdogan responde? Erdogan responde que são agentes do exterior. Não é? Isto que o João estava a dizer, que são ameaças ao Estado, ou seja, são ameaças à Turquia e àquilo que é ser-se turco. Portanto, este discurso dele, que faz há muitos anos, é um bocadinho paranoico, mas vai também ao encontro de algumas coisas que os republicanos dizem. Mas desculpa, Vasco, mas ele agora não foi resposta para a questão do sismo de 6 de fevereiro, não, porque aquilo atingiu eu sei. zonas que são controladas, todos aqueles distritos, pelo seu próprio partido, e ao longo destes 20 anos constata-se que por todo o país é muito fácil ignorar o pouco que existe numa legislação muito eficiente. Isso prejudicou vivamente nestas eleições, porque para isso não tem resposta. Sim, claro. Muito bem, vamos passar, entretanto, às sugestões para esta semana. Queres começar, João? Olha, eu andei em casa a olhar para as estantes. Há muita publicação sobre a Turquia. Há uma grande tradição de estudos na Europa Central, na Itália, na Alemanha, em França, mas nós aqui em Portugal, infelizmente, não temos. No Brasil já é diferente. Mas temos alguns livros traduzidos, para além de autores que já referimos aqui, como Orhan Pamuk, ou como outros autores de esquerda que eram editados em Portugal nos anos 30 e 40. Hoje em dia, mesmo assim, encontram-se algumas publicações interessantes. Há, por exemplo, publicados, estes livros são os dois de temas e debates, são duas traduções. Uma é de uma jornalista, é um testemunho, intitula-se Como Perder um País, e de Estemul Kuranan, que, ao fim e ao cabo, é o sentimento de não haver espaço para nós com o endurecer do regime de Erdogan e depois aquilo que foi as perseguições em massa criadas após o golpe de 2016 pelo grupo de Fatah Gulen, não é? A quem foi atribuída. É curioso, aliás, que a razia nas universidades, muitos institutos de educação, o Vasco poderá falar sobre isso, têm protocolos com a Turquia e viram desaparecer os seus interlocutores do lado turco. E há um livro de um historiador norte-americano recente, de Mark David Baer, chamado Os Otomanos, que é uma recapitulação dos otomanos, sublinhando como eles são parte integrante, não se esgotam nisso, da civilização europeia, e como foram até, e esse é infelizmente o capítulo mais fraco, até mesmo lamentável, do livro, foram também uma grande potência marítima. Ele aí, enfim, a coisa aliberalha-se um bocado, porque há uma confusão entre aquilo que é um período do domínio otomano no Mediterrâneo Oriental, no século XVI, e no Mar Vermelho, e no Índico, em que se confrontam com os portugueses, mas de facto ele sublinha essa importância da potência marítima turca, mas tenta mostrá-la também como inovador do ponto de vista tecnológico, o que não foi. Mas é um livro altamente recomendável precisamente por isso, por mostrar como a Turquia faz parte da Europa, não é? Em Viena da Áustria, ou os croissants estão aqui por todo lado para nos lembrar o que é a importância da Turquia como imaginário, como inimigo, como diferente, mas também como o criador dos cafés. Sim. E essa presença turca, eu concordo contigo, acho que nós desvalorizamos o Império Otomano e a influência que a Turquia ainda hoje tem
nos Balcãs, quando a gente vai à Bósnia, estes sítios, quer dizer, para além dos turistas turcos, quer dizer, há uma presença muito forte e isso de facto é um legado europeu. A minha sugestão é mais antiga, mais velha. É um livro de 2003, se a memória não me falha, justamente do Pamuk, do Orhan Pamuk, que está traduzido para português, que se chama simplesmente Neve. Pamuk, como os nossos ouvintes sabem, ganhou o Prémio Nobel, tem uma vasta bibliografia, coisas, algumas melhores que outras, diria, mas eu obriguei os meus filhos a lerem Neve, porque acho que é um livro brilhante sobre a Turquia. A história é muito simples, é um jornalista que vive durante 12 anos na Alemanha, no exílio, enfim, na Alemanha onde há muitos turcos, regressa à Turquia, mas regressa e vai investigar uns suicídios de raparigas jovens que ocorreram na cidade de Kars. Kars é uma cidade, por várias razões, tem muito interesse para os turcos. E no decorrer das suas investigações fala com nacionalistas, islâmicos, comunistas. Quer dizer, o livro de facto apanha muito bem o que era a Turquia nesta altura em que começa o surgimento de Erdogan. Portanto, Erdogan ganha eleições sensivelmente quando o livro é publicado. Portanto, para quem quer perceber um bocadinho o background do emergir de Erdogan e não esteja preparado a ler livros de história chatos e tal, isto é um excelente livro. Muito obrigado aos dois. O Conselho de Segurança desta semana fica por aqui. Nas bancas está também já a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma grande investigação sobre quem são e quanto ganham os boys do PS que se controlam centenas de empresas públicas. Como habitualmente, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts e também no canal do YouTube da Sábado. Até para a semana.